Ontem eu fui correr com os meninos, lá com o Dani, tá uma equipe lá de heróis, lá de heróis, de lendas, como eu brinco, né? O Daniel, o Roger, o Moisés, o Tomás. Vamos ver se o Tomás na próxima vai mover essa festa. Mas fomos correr e eu botei como alvo chegar, irmãos. Eu queria chegar, porque eu estava desde antes das férias sem treinar, sem correr. A única corrida que eu dei mesmo foi atrás de uma bola domingo passado, que eu não parei de correr para lá e para cá, num jogo que a gente jogou domingo de manhã. Mas não tinha mais corrido. E caminhão velho, quando está muito tempo parado, irmãos, quando tu liga e vai andar, o negócio começa a saltar peça para tudo que é lado, né? E dói tudo que é. Mas aí botei meu fonezinho, estava brincando antes aqui. Alguns irmãos perguntaram como é que foi a corrida. Eu disse, cheguei. Foi a minha maior vitória. E eu e o Moisés saímos juntos, irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu acompanhei o Moisés no primeiro meio metro. Eu dei um passo. Moisés, nós dois no ladinho do outro, né? Corremos os mesmos 5 quilômetros. Quando eu olhei, não vi mais nada. Se foi o Moisés na minha frente. Mas, escutando no fone, e é isso que eu quero compartilhar para vocês, o Senhor foi falando comigo através desse texto que nós lemos no início do encontro. Vamos abrir lá Romanos capítulo 11, versículo 36. E se eu não me engano, eu já ministrei num casamento essa palavra aí. E é um texto que a gente até canta ele. Eu quero parafrasear esse texto de uma maneira prática, como eu procurei ser prático também ontem na corrida. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E esse texto aqui é um versículo que pode separar nada mais, nada menos a natureza de Jesus em 4 realidades diferentes. Eu queria acrescentar nesse versículo também Colossenses capítulo 1, versículo 17. Eu lembrei agora de tarde. O mesmo Paulo, ele fala e relata para as igrejas quem era Jesus para ele. Aí diz assim, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí eu pergunto para vocês algo que eu pergunto para mim. Jesus é na minha vida antes de todas as coisas? Quando eu acordo, ele é a prioridade na minha vida? É aquele que eu pergunto e falo e converso? É aquele que eu limpo meus ouvidos para escutar a voz dele? Pergunta para o irmão do lado, ele é na tua vida antes de todas as coisas? Espera a resposta. Né? Porque se ele for, irmãos, e aqui diz que nele tudo subsiste, e se eu fizer um paralelo desse texto com o 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, aí eu vou deixar de viver assim uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida de que tudo é ruim, tudo é complicado, tudo. Porque Jesus, no versículo 11, 36, ele nos dá a relação de Jesus com a gente. Como eu estava falando no início do encontro, esse contexto do capítulo 11 fala que a realidade de Israel era o povo que conheceu um Deus libertador através de Moisés, né? E que salvou eles, né? Que fez coisas maravilhosas. Mas que quando chegou para conhecer ele, negou, teve medo. Aí mandou Moisés e Josué, né? Moisés, né? Vai lá, fala tu, porque a nuvem, eles viram aquela presença de Deus tão violenta que ficaram com medo e disse, vai tu. E a gente sabe da história, Moisés subiu um monte, enquanto estava lá 40 dias, sem comer nem beber. E Deus falando com ele, o povo teve a desgraça de fazer um bezerro de ouro. Fez um ídolo para ele.
Então esse Deus que libertou, esse Deus que estava desde Abraão, que eles conheciam de Abraão, de Jacó, né, de Isaac e Jacó, que eles vinham de geração em geração, conhecendo esse Deus de aliança, bastou aparecer uma nuvem, bastou eles terem medo, e a atenção deles, em vez de olhar para o alto, olharam para o horizonte, para as circunstâncias do lado. E aí logo fizeram um bezerro de ouro para adorar. E Deus se irou. E Deus só não destruiu aquele povo por misericórdia e porque o povo, Moisés, intercedeu por eles. Dizendo assim, né, lá em Êxodo: Senhor, como vai ficar a tua história? Tu que libertou um povo, tirou o povo de lá, para destruir o povo aqui, não tem sentido. Trata o povo, disciplina o povo, mas não liquida com eles. Essa foi a oração parafraseada por mim aqui. E Deus teve misericórdia. Por quê? Porque eles não conheciam essas 4 verdades aqui, que é de Jesus, que hoje nós temos aqui o privilégio de saber, irmãos. E a primeira verdade desse versículo, capítulo 36, que Paulo fala, que os judeus não tinham essa revelação, e não tem até hoje na grande maioria deles, é que essas 4 verdades de Jesus que estão relatadas no versículo 36 do capítulo 11 de Romanos. A primeira verdade é porque dele vem todas as coisas. Então, por que é dele? Porque Jesus é a origem de todas as coisas. Eu tenho compartilhado aqui, e quando estava correndo, o Senhor estava me lembrando ele. Tu só está correndo porque eu te permito que tu corra. Tu só está correndo porque eu cuido de ti. Tu só está correndo porque a tua obediência gera uma transformação na tua vida, porque tu só está aqui por minha causa. E aí eu comecei a viajar. Nós só estamos aqui, não é porque o nosso pai e a nossa mãe teve um momento de grande alegria e regozijo, e dali nós nascemos. Aliás, essa semana o Senhor me deu uma palavra: conhecereis a verdade vos libertará. E aí, correndo, o Senhor diz assim: eu sou a origem de todas as coisas. E a gente vai pegar João capítulo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então hoje nós só estamos aqui, temos vida, porque ele nos deu essa oportunidade. Ele nos deu vida, estando nós lá, sem nada. Ele soprou vida no ventre da nossa mãe, através do nosso pai, nos cruzou. E diz a palavra que que nós lemos na semana passada, que ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Então ele já tinha em nós, tinha em nós um desejo muito grande de fazer morada e ter comunhão conosco. E lá, quando nós conhecemos ele, conhecendo a verdade nos libertará, esse conhecer é a mesma natureza grega de quando um marido e uma esposa, eles se unem, se conhecem no pós-matrimônio, são uma só carne. E quando marido e esposa se conhecem, geralmente, quando eles têm um momento íntimo, o que acontece? Quando homem e mulher têm um momento de intimidade, eles fecham a porta e lá eles se conhecem. E quando eles se conhecem, esse conhecer vai gerar vida na vida deles. Amém? Foi através desse conhecer do marido e da mulher que nós estamos aqui. Foi através desse relacionamento de intimidade que Deus criou lá antes do pecado, porque lá Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem ficasse só e fez da costela, tirou um pedaço dele e fez a mulher. E lá ele disse assim: sejam os dois uma só carne, deixa pai e mãe, sejam dois uma só carne. Porque ele queria que eles fossem fecundos e enchessem a terra à imagem e semelhança dele. E aí, toda vez que nós conhecemos a Jesus, conhecemos que ele é a origem de tudo, é assim que nem marido e mulher. Gera vida. Eu conheço a verdade vai me libertar. Vai libertar do quê? Ela vai me libertar da nossa natureza adâmica, nossa natureza destruída, nossa natureza desobediente, incrédula, murmuradora, que nunca está bom para todas as coisas. E é muito fácil a nossa mente, e ali na sequência ele diz assim: renovem a mente de vocês.
Não vos conforme com esse século. Renova. E nós temos vivido um tempo de letargia, né? A sensação que eu tenho espiritual, parece que a gente parou no tempo. É muito bom fazer muitas coisas sociais, né? Mas como é difícil fazer as coisas do Senhor. Como é difícil. Porque nós esquecemos que, por misericórdia, Ele não só nos colocou neste mundo, mas nos perdoou, nos amou e nos chamou para ter comunhão com Ele. Por isso que é porque dele são todas as coisas. Amém, irmãos? Segunda verdade. Ele é o nosso sustentador. Por meio dele. Porque dele, que ele é a origem, mas é por meio dele. E por meio dele, eu consigo todas as coisas. E aí eu me lembrei desse texto de Mateus 6:25. Não andeis, 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Irmãos, é simples esse texto ou não é simples? Mas eu pergunto para vocês o que eu pergunto para mim. Por que eu fico tão ansioso com tantas coisas? Se ele está dizendo que eu não devo ficar ansioso. Que ele é a minha provisão. Eu não tenho que ficar preocupado com o que há de comer, o que há de beber. Eu digo para vocês que eu sou naturalmente assim, às vezes angustiado. É muito fácil dizer assim, crente não tem depressão. Sério? Crente não fica ansioso. Mas por que eu fico? Quantos anos no Senhor, né? A gente sabe assim, quando perde irmãos tão queridos, foram para a eternidade. Mas por que eu sinto saudade? Por quê? Porque a nossa mente precisa estar sempre sendo renovada nele. Buscar ele. Ele tem que ser realmente antes de todas as coisas. Eu estava correndo lá. E eu confesso para vocês que a tentação adâmica é muito grande. Eu correndo, aí eu estava falando até para o Juvanir, tinha um homem mais novo que eu, mas era um pouquinho mais largo que eu, né? E só que ele imprimiu um ritmo bom, né? E eu fui com ritmo. Vou pegar ele para, né, me balizar por alguém. E chegou uma hora que eu respirava e não vinha. E o gordinho, ele era bem mais gordinho. E o gordinho ia, irmãos. E eu, esse gordinho tomou um café mais forte, isso aqui não é possível, tomou um Red Bull, ele está tocando ficha. E eu puxava o ar, não vinha. Senhor. E eu escutando né, esse cântico aqui, porque dele, por meio dele. Senhor, me dá uma força agora que eu preciso, né? Aí daqui a pouco, vamos diminuir. Tá bom, obrigado, Senhor. Tchau. Aí acho que não passou uns 500 metros, o gordinho estava mortinho. Mas eu, em vez de animar o gordinho, sabe o que deu vontade, irmãos, de fazer? Sinceramente, só confessar para vocês. Fazer o que a Flávia me disse. Não dá nem para caminhar um pouquinho. Porque quando eu vou correr, eu boto uma coisa na minha cabeça. Eu estou correndo, não estou caminhando, então eu não vou parar. Eu posso me arrastar, mas não vou parar. E aí eu olhei aquele gordinho, o gordinho não vai aguentar, e eu também acho que não vou aguentar. E as pernas, o joelho, daí. A mente, irmãos, os joelhos doem mais do que o normal. Os tornozelos começaram a doer, não estava doendo nada. Quando eu vi o gordinho parado, começou a doer tornozelo, começou a doer joelho, começou a doer coluna. Eu disse, eu vou parar. E aí eu me lembrei, não, Senhor, tu vai me sustentar até o final. Eu peguei o propósito e vamos embora. Né? E me fui. Cheguei no final. Mas eu quero dizer que não é só para corrida. Porque no 33, um pouquinho mais adiante, dá a solução dos problemas. E eu quero dizer para vocês que a gente sempre vai estar ansioso, irmãos. Porque a gente ainda tem uma luta, uma obra constante todos os dias da nossa vida. Por isso que a gente tem que estar sempre fiel, tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre procurando Ele, tem que estar sempre fazendo os princípios mais básicos. Por quê? Diz assim, buscar e pois o quê? Se Ele é antes de todas as coisas, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Buscar. Buscar.
Por que existe? Por que a gente fica ansioso? Por que a gente fica preocupado? Por que a gente fica angustiado com tantas as coisas? Porque eu não busco em primeiro lugar Ele. Eu não estou falando para ninguém, estou falando para mim. Isso é a minha vida. Né? E eu sinto. Lá em casa, a Mara... Vocês não me conhecem, mas a Mara me conhece bem. Tem vezes que tá acontecendo algumas coisas na minha área profissional e pessoal que requer decisões. Aí, lá em casa, eu sei que o Senhor está guardando, sustentando todas as coisas. Mas tem noite que chega meia-noite, não vou dormir, não tenho sono. 1 hora, 2 horas. Da minha esposa, muito sábia sempre. Que horas foi dormir? Ela sabe, porque ela sempre, quando eu vou deitar, ela já sabe o horário. Foi às 2, 2:30. Por que tu não ficou orando? Se tu for ler a palavra, tu vai ter sono e vai dormir. Às vezes é verdade. Mas às vezes eu olho palavra, eu olho filme, eu vejo louvor, boto fone e não tenho sono. Por que eu não tenho sono? Por que eu ando em... Porque as circunstâncias fazem com que eu não busque Ele em primeiro lugar. E eu novamente de manhã tenho que levantar, em vez de ficar reclamando, com sono, que eu estou assim, que eu estou assado, eu tenho que buscar Ele em primeiro lugar. Voltamos para a palavra, voltamos para a oração. Porque é dele, irmãos. E é por meio dele que a gente vai conseguir ter vida aqui, nos dias de hoje. Amém? É só assim. Porque senão eu vou para o trabalho e eu vou ser provado. Né? Os meninos vão para a escola, vão ser provados. Quando for para o trabalho, vão ser provados. Quando for lá para o quartel, lá que está o Gabriel, agora está me lembrando, vai ser provado. Se não for, se eu não buscar Ele em primeiro lugar, a minha mente vai se encher de coisa de treva, irmãos. Porque a nossa natureza ama uma treva. A nossa natureza ama achar que o mundo nos ama. Mas o mundo não nos ama. O verdadeiro amor só tem nele. Por isso que Ele é o nosso sustentador. Amém? Estão entendendo? Aí, terceira verdade nessa palavra, que eu acho muito tremendo. Jesus é para Ele todas as coisas. Ele nos fez co-herdeiro. Deus colocou não só a origem nele, como era filho que estava desde o princípio com Ele e fez todas as coisas com Ele, mas é por meio dele que Ele vai nos sustentar, mas também é para Ele. O que Deus está dizendo aqui? O Espírito Santo está dizendo que é para Ele todas as coisas, porque nós somos herdeiros com Ele em tudo. Jesus, como todo filho, que tem um pai dono de todas as coisas, Ele é o herdeiro de todas as coisas. E o melhor, Ele nos fez co-herdeiro com eles. Agora, co-herdeiro do quê? Por que nós somos co-herdeiro com Ele? Por que nós temos uma herança nele? Por que nós estamos juntos com Ele, sendo que todas as coisas convergem para Ele? Por quê? Para quê? Porque é só nele que nós temos essa vida eterna, irmãos. Se nós achamos que a nossa riqueza está nessa terra, se tu está montando ou ajuntando coisas nessa terra, está vivendo, e a gente, os que trabalham aqui, sabem que quantas vezes, como é bom a gente trabalhar e ter êxito no nosso trabalho, ganhar bem, né? Para a gente fazer umas coisinhas, dar uma jantada, comprar um tênisinho, fazer, dar uma distraída, uma viajada. Eu e a Mara gostamos muito disso. Mas o que ele está... Nós somos herdeiros do que, irmãos? Nós somos herdeiros de uma vida eterna com Ele. Uma eternidade com Ele. Você já imaginou que tu vai estar com o teu irmão e a tua irmã até o fim, eternamente com Ele? Às vezes eu paro com a Mara, a gente fica conversando. E a gente fica mais preocupado. E agora nós estamos nesse impasse, temos vários vínculos para acertar, alguns irmãos que se mudaram, estão se mudando, a gente tem que acertar alguns vínculos de discipulado, vínculos de amor, né? E porque a gente aprendeu isso. Por quê? Porque nós precisamos estar juntos para viver essa eternidade, essa herança que o Senhor tem.
Que bom se todos nós tivéssemos esse ânimo, essa vontade. Se Jesus, tu é antes de todas as coisas, eu quero fazer a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade para fazer a tua, porque tu já me deu a vida eterna em mim. Eu estava perdido, morto, condenado, mas hoje eu sou herdeiro contigo de todas as coisas que o Pai deu para ti. E eu hoje tenho junto contigo. E não é material, irmãos. É eterno. É eternidade com Ele. Amém? E a quarta, Jesus, a Ele pôs a glória eternamente. Se Ele é a origem, Ele é o sustentador, Ele é o herdeiro, a Ele pôs a glória eternamente de todas as coisas. Nós cantamos aqui, né? Já cantamos outras vezes. A Ele pôs a glória eternamente, Ele é o alvo. É para Ele que a gente vive, é para Ele que a gente faz, é para Ele que a gente quer criar filho, é para Ele que a gente trabalha, é para Ele que a gente quer crescer. Estava conversando com a Carmen, né? A Carmen, eles foram no aniversário da Vicky, né? Semana passada, estava compartilhando. Que legal, tem 200 jovens, eu estava brincando, aqui nós temos os 200 contatos para serem salvos. E tem muitos contatos, muitas crianças, mas que precisamos de adolescentes e jovens, com carga, para falar, evangelizar, amar, convidar, conviver, né? Como a gente já fez quando nós éramos mais novos, com os adolescentes que hoje já são adultos, né? Pais que se animam, pais que ensinam filhos, homens que são realmente sacerdotes da sua casa, profetas, né? Que trazem a presença de Deus para a sua casa. Aí realmente teremos filhos cheios de Espírito Santo. Cheios de Espírito Santo. Esposas que auxiliam seus maridos a serem esses sacerdotes, esses homens que trazem a presença. Né? Eu estava relembrando quarta-feira, não sei se eu relembrei na semana passada, eu estava me lembrando do Samuca, né? O Samuca era bem pequenininho, irmãos, bem menor do que é hoje. Me lembro que às vezes sentava aqui nesse lado, né? Sentava. O Samuca, quando nós íamos orar pelos enfermos, para ser cheio do Espírito Santo, não sei se alguém se lembra disso. Ele ia no meio da roda aqui, começava a orar em línguas, impõe as mãos e orava desse tamaninho, né? Pequenininho. Nós precisamos de adolescentes. Hoje já está um pré-adolescente já, né? Ainda é um menino, mas é um pré-adolescente. E aqueles jovens, né? Fluía. Eu fui lá em grupos, né, na casa do Giovanni e na Jaque, lá com crianças, acho que tinham não sei quantos, mas era muito, né? Lá embaixo, estava recém-pronta a peça. Por quê? Qual era o alvo disso? Era mostrar Jesus. O alvo era Jesus. Era o único princípio de todas as coisas. Esse era o objetivo. Mas o que nos embaraça, irmãos? É o pecado da incredulidade. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12. O que impede com que esse alvo seja alcançado na nossa vida? Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, vocês têm tão grande nuvem de testemunhas ao redor de vocês, irmãos? Sim ou não? Não? Todo mundo me olha com cara de sim. Vocês têm alguém que convive com vocês? Se não tem uma grande nuvem, que seja pequena nuvem, mas que tenha uma testemunha. Aí ele diz assim, desembaraçando de todo o peso. E aqui é muito claro, assim, por que a gente não alcança o alvo? É como eu estava falando, por que eu ando ansioso? Porque na realidade ele não é antes de todas as coisas na minha vida. Eu não busco ele em primeiro lugar. Eu não creio que ele é o sustentador, ele que tem me cuidado de mim. Eu estava falando para os guris, eles dormiram na casa dos meus pais lá, e esse final de semana eu estava falando para eles agora na volta que nós moramos 3 anos na casa dos meus pais. E moramos por favor, porque, assim, por bondade e misericórdia do Senhor, porque eles abriram a casa para nós quando nós entramos numa crise por causa da empresa que eu tinha, e moramos lá. E nós estávamos lembrando, eu e a Mara fomos dormir no quarto que a gente dormiu durante 3 anos, o quanto foi profundo esse tratamento do Senhor. Mas por que ele permitiu isso na nossa vida?
para que eu, e através da minha vida e da minha casa, nós nos desembaraçássemos de todo o pecado, de todo o peso do pecado que tenazmente nos assediava. Nos cuidou até aqui. Nós não tínhamos nada e o Senhor foi provendo, e até hoje nunca nos faltou absolutamente nada. Mas por que sempre tem um peso de um pecado que tenazmente nos assedia? Por que é tão difícil? Né? Parece que os mais antigos são os mais que ficam mais parados, assim, né? Sentem mais esse peso e esse pecado que tenazmente nos assedia. Porque qual é uma característica de quando a gente está pesado ou quando a gente está carregando um peso, irmãos? Qual é a característica? A gente fica lento, parado, cansado. É ou não é verdade? É ou não é? Eu estou correndo porque eu estou bem mais leve. Eu estou 35 quilos mais leve. Por isso eu consigo correr, irmãos. Mas quando eu estava antes da minha operação, com 116, 117 quilos, mas nem morto que eu ia correr, irmãos. Tá louco. Porque o gordo fica lento. É um peso. Quando a gente está com pecado ou alguma coisa que Jesus não faz parte, a gente fica pesado, fica amarrado, fica angustiado, fica preso no pecado. E aquilo ali vai nos atormentando. E aí, me lembro da palavra, quando eu conheço a verdade, tenho uma relação íntima com a verdade que é Jesus, ela vai me libertar, ela vai me tirar desse peso, dessa letargia, parece dessa morte espiritual. Aí, porque parece que esse pecado e não se... Olha, pecado é uma coisa tão desgraçada que sempre o diabo vai mandar setas na nossa mente para que a gente caia nele. Mas se nós estamos amarrados, e qual é o pecado, qual é o peso que vem sobre nós? Aí diz assim, é mentira. Não, não é só mentira. Mas eu sou assim, eu sou assado. Até pode. Mas nosso maior pecado é não buscar em primeiro lugar Ele, antes de todas as coisas. Se eu estou casado com a Mara, imaginem, eu e a Mara somos casados. Nós temos uma aliança de amor, somos um. Assim como eu digo que Jesus é um comigo. Mas de repente a Mara descobre que eu tenho uma outra mulher. Mas ela é muito querida. Ela faz coisas que a Mara não faz. Talvez seja mais nova. Comida não pode fazer melhor que a Mara, que aí vai ser muito complicado. Mas ela descobriu que eu tenho uma outra mulher. E eu vivo com ela. E de repente, ela descobre para mim, eu estou tão amarrado naquilo ali que eu acho que aquilo é a coisa mais normal do mundo. E de repente eu vou levar a Mara para conviver. Vamos conviver com essa outra mulher. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos viver tudo na mesma casa. Eu com a outra e com a Mara. Que legal vai ser, irmãos. Que maravilha. Não tem problema nenhum. O mundo está maravilhoso. Tudo é amor, tudo é graça. Qual é a comparação que eu estou fazendo? Com Jesus é a mesma coisa. A gente acha que bota Jesus na nossa vida convivendo com tantas outras idolatrias que a gente pode não ser casado com eles, mas a gente se dá muito mais para ele do que para Jesus, que nós temos uma aliança. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o peso do pecado. Se o trabalho é a minha paixão, é a minha segunda mulher, irmãos. Aí eu acho que vou trazer Jesus aqui e o trabalho aqui. Né? Eu digo que eu te amo, Jesus, mas beijo o trabalho, vivo com o trabalho, amo o trabalho, namoro o trabalho, curto o trabalho. Eu amo Jesus, mas eu tenho um problema de saúde, eu sou papai. Mas Jesus está aqui. Mas o que tem governado a minha vida? Aí eu não busco. Aí aquele peso vai acumulando. Mas eu canto. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Mas eu vivo com a minha amante espiritual. Mas com quem eu sou casado, que me sustentou, que eu entreguei minha vida. Né? Lá em casa, a nossa briga, da maioria das vezes, 80% das discórdias é quando a gente senta no lugar, eu estou com o celular. E, irmãos, meu celular ele tem um imã de mensagem de WhatsApp.
Vocês não têm ideia de quanto tem mensagem. E ainda na escolinha fizeram um favor de botar eu como contato ainda. Então o que tem de mãe, tem de... Bom, não é o caso. Aí nós temos alguns alvos. Quando sentamos em alguns lugares não tem que ter o celular. Mas tu sabe que eu já pensei, né, daqui a pouco, a minha amante. Será que eu não sou um adulto, irmãos? Não estou adulterando a Mara com o WhatsApp? O WhatsApp não ocupa mais a minha atenção, o meu celular, do que a minha esposa? Em outras palavras, será que eu amo Jesus, que é o princípio de todas as coisas, que é a provisão de todas as coisas, que é o alvo que eu tenho, mas quantas coisas me tiram da atenção dele? E aí o peso vai pegando, e eu vou ficando cada vez mais pesado. Aí eu não vou querer fazer as coisas que naturalmente eu teria vontade de fazer, que me tirariam, né? Como é bom estar com irmãos, como é bom estar junto em comunhão, como é bom ir lá correr com os guri. O pai quase se apavorou, disse, olha, na próxima a gente vai trazer uns 10 aí para correr junto, não, né? Mata o velho do coração lá. Mas por que, irmãos? Agora, vocês já observaram que se a gente fizer uma festinha, ou uma celebração, ou qualquer coisa mais social, vocês já observaram como é fácil a gente reunir um bom número de pessoas? Por que isso? É pecado? Não é pecado. O pecado é não buscar Ele antes de todas as coisas. Porque quando a minha vida fica pesada, pode ter certeza, cedo ou tarde o pecado vai te pegar. E o pecado vai te tirar dessa vida com Ele. E a ênfase do capítulo 11 de Romanos vai vir justiça de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não adianta só congregar. Não adianta só dizer que é. E vocês não têm ideia como o Senhor tem falado isso comigo. Porque eu não sei vocês, mas eu ando ansioso, eu ando preocupado, eu ando com as minhas lutas, mas eu tenho que me desembaraçar desse desgraçado, desse peso e desse pecado que tenazmente nos assedia. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí ele segue ainda, o autor de Hebreus. Para quê? E olha, do pecado que tenazmente nos assedia. Eu quero te perguntar, tu não tem nenhum amante, né? Ou um amante que tira Jesus do centro? Jesus não se sente traído na tua vida? Porque esse pecado vai tenazmente nos assediar. O que é o pecado, irmãos? Independência, incredulidade e desobediência. É isso. Isso nos deixa doente, nos deixa pesado, nos deixa letárgico. Essa palavra me veio ontem correndo. Eu estava correndo e na hora que tinha uns parando, caminhando, me deu uma vontade de caminhar também. Aí me veio na mente, sem letargia. Eu imagino que letargia seja, quem conhece português, letargia seja a gente ficar meio parado, trancado, não é isso? Me veio essa palavra. O que é letargia? Mas deve ser isso. E aí ele diz assim, corramos, irmãos, não precisa ser 5.000 metros, nem 3.000, nem 10.000, mas corramos com perseverança a carreira que está proposta. Capítulo 12, versículo 1. Fazendo de que forma? Buscando firmemente o autor e consumador? Não, só olhando também. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O qual Jesus, em troca da alegria que estava proposta, e aqui ele nos dá a solução. Tem coisas que a tua carne não vai gostar de fazer. Tem coisas que nós não vamos gostar de fazer, mas é a única maneira. Porque o pecado nos acumula, nos amarra, nos deixa pesadão, nos deixa devagar, não nos faz movimentar. Mas quando nós corremos, nós nos mexemos. Amados, talvez Jesus é o nosso exemplo, ele largou, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, quer dizer, da maldição que veio sobre ele. E agora ele está sentado à destra do Pai e ele quer nos dar esse lugar como herança. Está no mesmo lugar dele, sentado com ele. Amém? E encerrando,
a maior herança que eu tenho com o Senhor. Tem Filipenses 3,14 que eu anotei aqui. Aonde nós queremos estar, irmãos? Quem nós estamos enganando? Quer dizer, e eu digo para ti, que Jesus é que nem a nossa esposa ou o marido, né? Lá em casa, a Mara sabe exatamente quando eu chego do trabalho, quando eu chego da viagem, ou quando eu levanto, como eu estou assim, como eu estou assado, ela sabe exatamente como eu estou. Exatamente. Eu quero te animar que assim como nós fizemos uma aliança, quando nós temos Jesus, fez essa aliança conosco quando nós nos batizamos. Eu quero dizer que Jesus te conhece mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Então, aonde e o que nós escolhemos? Por isso, Filipenses 3,14 diz assim. Prossigo para... Vamos ler junto, irmãos? Prossigo. Sem nenhum peso, tá? Sem nenhum peso, sem nenhum pecado que tenazmente nos assedia. Para prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós queremos isso. E eu quero encerrar com um texto que eu já li aqui, eu acho. Vamos abrir Lucas capítulo 14. Sabe qual é o prêmio da soberana vocação? É nós estarmos numa mesa com uma grande ceia com Jesus, irmãos. Olha, se a gente gosta de uma festa, vocês não têm ideia da festa que Jesus vai fazer no dia que nos chamar para estar eternamente com Ele. Mas antes ele fez uma parábola. A parábola da grande ceia. Lucas capítulo 14. Eu já li isso aqui algumas vezes, né? Eu quero dizer para vocês que eu sempre me lembro dele. Desse texto. Da grande ceia. Diz assim. Ora, eu estou encerrando com essa palavra, com esse texto. Ora, ouvindo tais palavras, que palavras? Que ele estava falando para os discípulos que os últimos serão os primeiros, para não sentar nos primeiros lugares. Maior aquele que serve. Bem-aventurados são aqueles que terão a sua recompensa, que será a ressurreição, o corpo glorificado e a eternidade. Então esse é o contexto que ele falava para os discípulos. Aí disse assim, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, porque Jesus amava sentar numa mesa, ele amava uma comunhão numa mesa, uma festinha, um lugar para a gente celebrar juntos. Eu quero dizer que eu gosto muito também. Um dos que estavam com ele à mesa, hoje de manhã tinha uma mesa grande lá, né? Meus irmãos, um parente aqui, minha mãe, acho que fez uma dúzia de ovos, eu acho, o que nós comemos hoje de manhã, irmãos. Mas é boa, mesa grande, lá em casa tem mesa grande, na casa do pai lá. Fecha parênteses. Estava bom mesmo o negócio. Sentado à mesa, disse-lhes, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Será feliz aquele que comer um pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Em outras palavras, parafraseando, Jesus está voltando para buscar os seus. Preste atenção. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenha por escusado. Quer dizer, ele comprou um campo e precisava dar rendimento ao campo. Segundo, o outro disse, comprei 5 juntas de boi. Quer dizer, geralmente cada família tinha uma junta. Quer dizer, prosperou, prosperidade. Quer dizer, para o trabalho. E vou experimentá-la, já que comprei 5 juntas de boi. Rogo-te que tenha por escusado. Em outras palavras, não vou poder ir. Não vou poder estar contigo nessa ceia. O outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Eu pergunto para vocês, é pecado casar, irmãos? Não. Então, mas, voltando o servo,
tudo contou ao seu senhor. Então, o servo, irado, o dono da casa disse ao seu servo. Então, irado, o dono da casa, o senhor, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito, está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Aqui eu sempre me perguntava: quem serão os pobres? Quem serão os coxos? E aí uma vez o Espírito Santo falou para mim: tu não tem que saber quem são os pobres, tu tem que saber que tu não pode ser aquele que vai dar a desculpa de não estar com o Senhor. Esses pobres aleijados não conheciam o Senhor, mas os outros conheciam o Senhor. Tanto é que primeiro Jesus vai convidar aqueles que dizem que conhecem o Senhor. Então, o que ele disse? Porque a ênfase aqui é no 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, não é os pobres, os coxos, nenhum dos que foram convidados provará a minha ceia. Deus o livre, irmãos. Deus me livre, Senhor. Ser esse boca aberta que passou anos dizendo que te amava e chegou na hora H, inventou uma desculpa para não estar contigo. Por isso o objetivo da palavra hoje, eu quero orar com vocês, assim como eu quero que vocês orem por mim, que nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, irmãos. Há muita treva. Pais, não tirem os olhos dos filhos de vocês. Filhos, não fiquem esperando que os pais de vocês sejam santos, santos, santos. Busquem o Senhor em primeiro lugar. Solteiros e solteiras, busquem o Senhor em primeiro lugar. Não fiquem esperando e olhando para o céu, né? Busquem enquanto o Senhor está vindo. Mulheres, esposas, orem, clamem pelos seus maridos, para que eles busquem o Senhor em primeiro lugar como cabeça, porque se Jesus for cabeça de todo homem, toda a casa será cheia de Jesus. Viúvas, solteiras, senhoras, orem para que o Senhor seja o primeiro na vida de vocês, para que vocês não sejam surpreendidos e surpreendidas no dia da grande ceia. Amados, rapazes, moças, cuidado. Parece que veio nesses últimos tempos um levante tão violento sobre a igreja, sobre nós, e a guerra vai ser contra nós. O objetivo do diabo é nos tirar da grande ceia. Tu que se sente pesado, cansado, sobrecarregado, busca em primeiro o reino e sua justiça. E tu pode ter certeza que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou. Mas como é que eu faço isso? Eu já tenho tanto tempo de reino. É simples. Fazer aquilo que tu fazia no início, quando estava recém-convertido ou convertida no Senhor. Mas se acontecer isso, sonda o nosso coração como eu tenho sondado o meu. Nós temos algum amante? Nós estamos cometendo algum adultério espiritual? Com algum outro amante espiritual? Temos algum outro dono na nossa vida? Quem comanda a nossa vida realmente? Por isso, nessa noite, assim como ontem, correndo, me veio tão claro isso. Quem é que é o Senhor da minha vida? Porque é com Ele que nós vamos passar a eternidade. Com esse Senhor que nós vamos passar a eternidade. E nós estamos num tempo tão difícil, irmãos. Tempo de doutrinas, meia, né? Dentro da nossa própria realidade congregacional. Mas eu quero orar conosco, para nós todos aqui. Estamos chegando num retiro. Nunca pensei que o tema ia ter uma palavra num retiro sobre uma posição sexual, assim, de definição, se menino tem que ser menino, menina tem que ser menina. Porque dentro da igreja, filhos de
de discípulos toalha felpuda, antigos, que investiram em seus filhos. Filhos adolescentes, que já não querem mais ser homem. E nem meninas que querem ser mulher. Pecados dentro dos adolescentes, dentro dos jovens. Claro que sempre vem. Mas por que isso? A gente sempre vem aquela justiça própria. Os pais são culpados. E até acho que são mesmo. Mas se nós não vigiarmos. Irmãos, o mundo... Observa, semana passada eu falei, observa como teus filhos se vestem, observa como eles, o que eles olham, o que eles falam, a língua que eles falam, com quem eles andam. Precisamos, irmãos, como família, nos guardar, nos proteger. O pecado, o peso do pecado, ele anda querendo matar, roubar e destruir a obra que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida. E quando eu imagino um pai que vê um filho que ama tanto se perder, eu imagino o que não deve ser no coração. Eu imagino. Já tivemos momentos, eu e a Mara, de muita dor. Mas o Senhor, por sua muito grande misericórdia e bondade, nos guardou. Então, busca o Senhor em primeiro lugar. Não é tempo de brincar de reino nem de igreja, irmãos. Ou a gente morre, ou a gente vive. Ou a gente anda, ou a gente vai ficar preso num peso, num pecado que vai nos amassar e vai nos atribular. Que decisão nós tomamos? Que posição nós queremos tomar diante do Senhor? Ele é antes de todas as coisas? Ou nós queremos que Ele seja antes de todas as coisas, mas não conseguimos? Por isso Ele está aqui, para nos perdoar, nos renovar nossa mente e nos animar para sermos dele. Amém? Oramos? Estou com uma vontade de cantar aquele cântico, irmãos. Tu sabe todas as coisas. Som do nosso coração, tu tem me inquietado na minha vida. Tu tem me chamado a atenção em tantas coisas, Senhor. Não deixa nenhum de nós aqui vivermos essa comodidade espiritual, viver esse adultério espiritual, Senhor, no sentido de achar que te amamos, de achar que tu é o nosso Senhor, mas tantas coisas nos tiram de perto de ti. Livra-nos, Senhor. Livra a nossa casa. Guarda os filhos, Senhor. Nos perdoa como pais, como avós. Perdoa-nos se nós estamos tão longe ainda de te obedecer, se ainda ficamos amarrados na nossa maneira de ser, na nossa letargia, no nosso cansaço. Perdoa se só murmuramos ou só colocamos o nosso coração nas coisas desse mundo, até por necessidade, Senhor. Mas não temos palavra para expressar nossa gratidão do quanto tem nos guardado, do quanto tem nos livrado do pior, Senhor. Leva-nos a sermos uma igreja viva, cheia do Teu Espírito, Senhor. Não que possamos só orar em línguas aqui, na hora do encontro, mas que possamos ter uma vida de comunhão e intimidade contigo. Eu creio que por isso que Tu falou no Sermão do Monte, que como nós devíamos orar, entrar para o nosso quarto, e lá em secreto, ter um tempo contigo, tempo de intimidade, tempo de conhecer, assim como marido e mulher, Senhor, quando se conhecem, depois de se casar na intimidade, assim Tu quer ter essa intimidade conosco nesse lugar secreto. Leva-nos a sermos assim, Senhor, a entendermos a profundidade das riquezas, da sabedoria e desse conhecimento de Ti, que faz com que, sendo tão complicados, Tu sempre nos perdoe e nos dá uma nova oportunidade. Perdoa nossos pecados, Senhor, nossa independência, desobediência, incredulidade. Muito obrigado pelo Teu amor. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor.
Por favor. Em nome de Jesus. Por favor. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus.